pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo, terceira rodada. Na última rodada eu não fui tão bem assim, fiz apenas 54 pontos e valorizei 7 cartoletas. E vocês, quantos pontos fizeram e quantas cartoletas valorizaram? Me contem aqui nos comentários. E na Liga do Olé Feminina, a Isabela garantiu aquela mitada de 125 pontos, se destacou na Liga, foi a cartoleira que teve a maior pontuação. A Liga do Olé Feminino é aberta para todo mundo participar, porém o nosso foco são as cartoleiras. Terceira rodada, ainda uma rodada com a possibilidade de valorização, porém o nosso foco aqui na escalação será uma grande mitada. Escalei jogadores que eu considero interessantes para a rodada, com potencial de uma grande pontuação, e isso vai refletir na valorização deles no final da rodada. Então é isso, sem mais delongas, vamos para a escalação do Olé Feminino para a terceira rodada do Cartola. Se você ainda não for inscrita ou inscrito aqui no canal do Cartola, se inscreve, toda semana tem muito conteúdo de Cartola aqui pra você, não apenas no YouTube, mas também no TikTok. Siga nosso perfil do TikTok também. Começando a minha escalação pelo goleiro pra rodada, tem nomes bem interessantes, porém eu fui pela linha de pensamento de goleiro para defesas, com potencial de defesa, e a minha escolha foi o Rafael do São Paulo, fora de casa, diante do Coritiba, que é um time que finaliza bastante jogando em casa, ainda não marcou gol no Campeonato Brasileiro. SG fora de casa é sempre bem complicado, porém eu acredito que o Rafael possa surpreender nas defesas, assim como o Fernando Miguel na última rodada. Nas laterais sempre tem ótimas opções para escalar. Me contem aqui nos comentários quais laterais vocês escalaram. A minha dupla para a rodada será o Puma Rodrigues do Vasco, um jogo em casa, diante do Bahia, é um lateral super ofensivo. O Vasco começou muito bem com o Campeonato Brasileiro. E o meu outro lateral, que imitou muito no ano passado, o Juninho Capixaba do Red Bull Bragantino, que também joga em casa contra o Cruzeiro. Vocês conhecem muito bem o Juninho Capixaba, ele é um lateral super participativo, de média básica e muito ofensivo também. E para fechar a minha defesa, os meus dois zagueiros para a rodada, o primeiro é o Gustavo Gomes, do Palmeiras, um clássico diante do Corinthians. Gustavo Gomes dispensa comentários, super forte na bola aérea ofensiva. E o meu outro zagueiro será o Igor Gomes, do Internacional, que tem um dos principais confrontos da rodada, é um jogo do Inter em casa diante do Goiás. O Igor está jogando de lateral, ou seja, o potencial maior para desarmar. Meio de campo escalado com Alan Patrick, do Internacional. Eu comentei que esse jogo do Inter é um dos jogos mais visados pelas cartoleiras e cartoleiros. Ele tem o pênalti, que é um ponto muito favorável, é um jogador de criação muito participativo. Eu li que tem a possibilidade dele ser poupado nesse jogo diante do Goiás. Não sei se vai ser ou não, mas caso o Alan Patrick seja poupado, eu irei trocar por algum outro meia também do Internacional. Meu segundo meio-campista será o Bruninho do Red Bull Bragantino. Eu escalei ele na primeira rodada, foi muito bem, marcou um gol, é um jogador super veloz, super participativo, de média básica, finaliza bastante. O Red Bull joga em casa e recebe o Cruzeiro. Meu último meia será o Andrei Santos do Vasco, um jogo em casa contra o Bahia. O Andrei Santos, que tem muita média básica. Na primeira rodada, o Bahia jogou fora de casa contra o Red Bull Bragantino e imitou o Matheus Fernandes com designs. E a parte principal do time, o ataque para a rodada, aquela esperança de uma grande mitada. E o meu primeiro atacante, o mais escalado até este momento, Pedro, atacante do Flamengo. No meio de semana, pela Copa do Brasil, Pedro marcou 4 gols e agora joga contra o Botafogo, que é o clássico carioca. Meu segundo atacante, mais uma vez, aqui na escalação do Olé Feminino, o Hulk do Atlético Mineiro. O Hulk ainda não marcou gol no Campeonato Brasileiro, porém sempre tem muita média básica, finaliza bastante, super participativo. Quem sabe nesse jogo diante do Atlético Paranaense saia o primeiro gol do Hulk aqui no Campeonato Brasileiro. E para fechar o meu ataque, Pedro Raul, atacante do Vasco. Gosto bastante da opção do Gabriel Peck também, pela média básica que ele tem. O Vasco joga em casa contra o Bahia, começou muito bem o Campeonato Brasileiro e eu considero esse jogo do Vasco um jogo muito interessante aqui para o Cartola. Meu técnico escalado foi o Maurício Barbieri, técnico do Vasco. Escalei alguns jogadores do Vasco aqui no meu time e resolvi colocá-lo de técnico na minha escalação. Banco de reservas escalado com o Vitão do Internacional na zaga, na lateral de Plácido do Botafogo, meio de campo com Michel Araújo do São Paulo e no ataque Vitor Roque do Atlético Paranaense. Lembrando que sempre é muito válido fazer o hack do goleiro. E aí, curtiu a escalação do meu time para a rodada? Ficou super acessível, apenas 115 cartoletas. E antes de fechar o meu time, preciso escolher o meu capitão para a rodada. Então me contem aqui nos comentários qual capitão você escolheu no seu time. Eu gosto muito dos 3 atacantes que eu escalei, Pedro, Hulk e Pedro Raul. Porém, a minha faixa desta vez
será do Pedro Raul, atacante do Vasco. E a escalação do Olé feminino ficou assim. No gol, Rafael do São Paulo, Puma Rodrigues do Vasco e Capixaba do Red Bull Bragantino nas laterais, Gustavo Gomes do Palmeiras e Igor Gomes do Internacional, os dois zagueiros para a rodada, meio de campo com Andrei Santos do Vasco, Alan Patrick do Internacional e o Bruninho do Red Bull Bragantino, já no ataque, Pedro do Flamengo, Hulk do Atlético Mineiro e Pedro Raul, atacante do Vasco, que será o meu capitão, e o meu técnico foi Maurício Barbieri, técnico do Vasco. E agora eu quero saber, quantos pontos será que esse time vai pontuar e quantas cartoletas valorizar? Comentem aqui nos comentários. Obrigada pela companhia em mais um vídeo aqui no canal do Cartola. Um beijo, uma ótima rodada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!